Olá, boa noite. Meu nome é Gudrun Piperschmidt. Trabalhei na Caixa por 32 anos, estou aposentada, hoje faz 1 ano e meio já, né? E trabalhei muito tempo com habitação, né? E em 2001 eu fui trabalhar na Giter. A Giter era um órgão dentro da Caixa que foi criado justamente para dar suporte para a Engea, que foi uma empresa criada pelo governo federal para resolver os problemas que tinha no SFH. Né? Então, os contratos que tinha na Caixa e que estavam vinculados ao sistema financeiro de habitação e ainda tinham a equivalência salarial, foram todos migrados para essa empresa para que ela começasse a trazer soluções. Né? Então, lá em 2001, quando eu comecei a trabalhar lá nesse setor, nós éramos responsáveis por preparar subsídios para os advogados, né? Quando eu tinha ação judicial contra a Caixa, e tinha muita ação judicial correndo, justamente por quê? Porque os imóveis eram financiados de acordo com uma legislação que não previa a questão do resíduo no final, né? E isso deu certo enquanto esses contratos não tiveram que pagar esse resíduo, né? Então, o saldo devedor evoluía normalmente de acordo com as cláusulas, juros, correção monetária, que na época era muito alta, por conta da inflação, que era muito alta, né? E depois a prestação evoluía de acordo com o salário. Só que o salário era sempre defasado. Então, aquela prestação começou a diminuir, e o saldo devedor começou a aumentar muito. Enquanto esses contratos tinham um seguro que cobria esse saldo devedor residual, existiam poucas ações, né? Também existiam porque tinha pessoas que achavam que estavam pagando demais, que o salário não tinha aumentado tanto, então recorriam à justiça justamente buscando esse benefício e paravam de pagar. Eles não depositavam em juízo. Então, depois de anos essa ação correndo em juízo, eles vinham procurar e não tinham guardado o dinheiro de suas prestações. Né? Então, mesmo aqueles casos que não tinham resíduo no final, acabaram tendo problemas justamente porque não guardaram o dinheiro daquela prestaçãozinha mensalmente. Né? E os outros contratos, que ainda foram assinados dentro da equivalência salarial, mas que não tinham mais o seguro deste saldo devedor, então, no final, não conseguiam pagar, né? Porque eles não tinham nem guardado para prestação mensal e nem dinheiro para quitar aquele saldo devedor, que muitas vezes era astronômico, valia 2, 3, 4 vezes o valor do imóvel. Né? Então, essa era a situação com a qual a Engea assumiu, e nossa equipe trabalhava oferecendo propostas de acordo, mas que muitas vezes eram muito superiores ao valor do imóvel, e ninguém vai fazer negócios pagando mais do que o imóvel vale, e também preparávamos subsídios para os advogados, fazíamos assistência técnica para os peritos, implantávamos sentenças. Então, o nosso trabalho era bastante extenso com essas ações judiciais, né? Então, a gente buscava negociação, sim, mas nós não tínhamos alternativas para todas. Muitas vezes os clientes esperavam ganhar a ação, né? Ou não se conformavam com o resultado da sentença. Então, a gente não chegava num acordo, né? Então, o que aconteceu lá em 2002, né? Um juiz federal, o doutor Erivaldo, lá da Terceira Vara Federal de Maringá, começou a convocar a Caixa para que mandasse propostas e mandasse preposto para as audiências. Isso não era comum, nós não sabíamos nem como lidar com isso. E aí, o que acontece? Começamos a fazer propostas e ir para essas audiências, né? E conforme mandávamos a proposta e íamos para a audiência, nada dava sucesso, né? Porque as nossas propostas normalmente eram: pague as custas, né? E devolva o imóvel, tá? Então, só que um dia nós tínhamos um contrato que acabou dando acordo, porque a proposta era razoável, o cliente queria pagar e deu o acordo. E aquilo, acho que encheu os olhos do juiz, não sei, ele pode talvez contar isso, né? E ele convocou uma reunião, né? Então, para essa reunião foi convocado, então, a Caixa, a Engea, né? Quem foi para lá, para essa reunião, foi a Elizabeth Mazur, que era minha chefe, né? A Maria Madalena, que era preposto,
o Eugênio e a Nadine da Engeia, né? Talvez outras pessoas, eu não sou muito boa de lembrar nomes, né? Não é meu forte, né? Mas foram, então, para essa reunião e resolveram, então, diante da necessidade de achar uma solução para essas ações, fazer um piloto, né? Porque as sentenças judiciais, elas também não traziam solução para o problema, né? Elas até chegavam a ter sentenças, mas quando implantava a sentença, o cliente tinha muito a pagar. Então, foi feito um piloto de audiências e a Engeia, então, como ela era uma empresa que não era um banco, né, ela era uma empresa governamental, ela teve condições de fazer propostas mais interessantes do que talvez a Caixa fizesse, e ela era focada só nisso. Né? Então, apesar de ter sido formada principalmente por empregados da Caixa do Banco do Brasil, ela tinha essa condição de fazer isso. Né? E aí, esse trabalho começou a se desenvolver, né? E começamos a trabalhar primeiro todos os contratos com FCVS, que é esse fundo que cobra o saldo do devedor, né? Então, reduzindo os encargos por atraso, né? E começou a dar acordo, né? E conforme isso foi dando acordo, isso também passou para começar a ser criadas varas do SFH. Não sei se por conta da conciliação ou por conta do estoque de quantidade de ações judiciais que existiam, né? Mas foram criadas as varas do SFH e no Paraná começamos a fazer audiências em todas as varas, né? Então, fizemos muitos mutirões, né? Eu posso citar nomes de pessoas que trabalharam comigo, né? Eu fui supervisora, então, de 2001 até 2005, com a Elizabeth Mazur de gerente, e quando ela foi promovida a gerente nacional lá para Brasília, na Caixa, eu assumi no lugar dela, então eu passei a ser gerente da GITER, né? E então nós trabalhávamos com todas essas conciliações, né? Nós fizemos milhares de audiências, né? Então nosso trabalho na GITER era preparar propostas, preparar os prepostos para que pudessem negociar, né? Para que pudessem entender, não necessariamente concordar com o que o mutuário trazia para a mesa de conciliação, mas entendê-lo, né? E aí apresentar a proposta como uma solução de conflito, né? Eu vejo a audiência de conciliação como um momento único, né? Porque a sentença, ela vai satisfazer uma parte ou outra, ou, como era o caso do SFH, na maioria dos casos, nenhuma das partes, né? Porque o mutuário ganhava a ação, mas quando implantava a sentença no contrato dele, isso não era efetivo. Ele não conseguia pagar, então ele perdia e a Caixa perdia, porque não é a intenção da Caixa retomar o imóvel, né? Ela quer o dinheiro de volta, ela não quer um imóvel que está depreciado, que precisa ser vendido, que as pessoas precisam desocupar. É muito triste isso, né? Então, o grande objetivo da conciliação, para mim, é dar oportunidade para que as pessoas conversem num ambiente que não seja de nenhuma das partes, que não seja nem do banco e nem do devedor, né? Então, por isso que esse ambiente da Justiça Federal é tão importante, né? Hoje, quando a gente olha, as conciliações já são feitas no início, né? Vamos fazer um acordo, né? Também vejo o papel da Justiça Federal como muito importante, do juiz lá nessa mesa, né? Não deixando as partes sozinhas para que conciliem. Muitas vezes é importante que o juiz diga qual é o papel de cada um. Quer dizer, esclareça isso de uma forma isenta, né? Para que as partes entendam os seus papéis, né? Muitas vezes o mutuário está muito iludido, né? Também tem o preposto da Caixa que talvez não queira fazer acordo, né? Também tem propostas que às vezes o banco não quer fazer, né? Então, é toda uma construção sempre de soluções, né? E do SFH, nós passamos a fazer conciliações também na pessoa jurídica, né? Aqui no Paraná, a Engeia era a segunda carteira maior segunda carteira de contratos cedidos de pessoa jurídica para a Engeia, né? Então, empreendimentos grandes, como, por exemplo, em Maringá, o Grupo Posa, né?
ou lá em Foz do Iguaçu nós tivemos a Vila C de Itaipu, e assim inúmeros outros, né? Que com a conciliação nós conseguimos resolver a vida dessas pessoas, né? Então, a gente vai dizer assim, a conciliação foi importante para a Caixa sem dúvida, né? Porque ela volta a fazer o papel dela de conseguir pegar esse dinheiro de volta e emprestar para o próximo, porque esse é o papel do banco, né? Emprestar, receber de volta, emprestar, receber de volta. Ela não quer ficar inadimplente, né? Foi bom para os mutuários? Sim, eles resolveram o problema da moradia deles. E mesmo nos casos em que eles tiveram que devolver o imóvel, tinha acordo que se fazia para devolver o imóvel. Você põe um ponto final naquela situação e a pessoa começa a poder, de novo, pensar num imóvel próprio, um outro, não aquele, né? Aquele tem que ser encerrado porque não deu certo, mas vamos partir para algo novo, né? Então, nesse sentido, eu talvez não lembre de situações, ou lembre de inúmeras situações que sejam interessantes de serem contadas, né? Mas eu diria assim que todos ganham. A justiça também ganha, porque ela finaliza os seus processos, né? E finaliza não com uma sentença, mas sim com um acordo, que é muito melhor que uma sentença, né? E a sociedade ganha. Se nós verificarmos como o sistema financeiro de habitação evoluiu nesses 20 anos por conta do aprendizado que teve com os seus erros, com o que não está correto, né, que o banco fazia, mas que quando a gente olha de uma forma isenta, a gente diz não é legal fazer isso, né? Com a cobrança, com a retomada do imóvel. Então, houve todo um aprendizado, né? E hoje, apesar de nós não termos os problemas que nós temos no SFH, que nós tínhamos lá atrás, de equivalência salarial e de saldos devedores altos, a gente tem um processo de retomada do imóvel muito ágil por conta da legislação da alienação fiduciária. Então, as audiências de conciliação naquele momento inicial, quando a pessoa deixou de pagar, foi intimada e entrou com uma ação dizendo, olha, eu não acho isso correto, quer dizer, chama para uma conciliação e vamos fazer um acordo, né? Então, esse momento é muito importante, porque dá a chance para que essa pessoa não perca o seu imóvel. E essa chance vem muito rápido. Não dá tempo dela ficar anos sem depositar em juízo, ou depositando em juízo um valor mínimo, né? Quer dizer, ela já é chamada para a realidade no ato, né? Então, nesse sentido, eu vejo a conciliação como importantíssima, né? E mais tarde, com a quantidade de contratos que foi reduzida da Engea, o nosso setor também abrangeu os contratos caixa, né? Por isso que eu estou falando de alienação fiduciária. E também começamos a fazer as conciliações na área comercial, em contratos comerciais, contratos de consignado, contratos de crédito pessoal, financiamento de veículo, né? Justamente buscando mais uma alternativa além da simples execução da dívida, né? Então, nesse sentido, eu diria que se eu falar da minha trajetória profissional, muito tempo foi dedicado às conciliações. E eu me orgulho de ter feito parte desse processo. É um processo no qual eu sempre acreditei, sempre briguei por ele. Do Paraná, essas audiências foram para o Brasil todo. Nós recebemos, eu não sei quantos anos depois, acho que 2004, 2005, não sei, nós recebemos gerentes de unidades igual à minha, né, aqui no Paraná, para conhecer o processo. As audiências de conciliação foram, então, para os outros estados, e os próprios tribunais passaram também a fazer rodadas de audiência daqueles processos que não estavam mais nas varas civis, mas que já estavam no tribunal, né? Então, foi um processo, assim, muito rico para mim como pessoa, como profissional, e com certeza para a Caixa, para a Justiça, para as pessoas, né? E para a sociedade como um todo, né?
Então, tendo dito isso, eu fico feliz de participar dessa entrevista dos 20 anos de conciliação, né, mesmo já estando aposentada, até me emociono aqui, né, de terem lembrado, né, e realmente um trabalho que eu acredito e que eu espero que continue sendo levado adiante, porque, na minha opinião, não existe nada melhor do que um bom acordo. Um bom acordo é aquele que minimamente satisfaz ambas as partes e que cada um saia com a sua solução. Então, agradeço o convite, muito obrigada e boa noite.